Olá, boa noite a todos que nos acompanham. Já estamos aqui preparando a nossa live. Daqui a pouquinho recebemos o Major Leonardo Novo, professor do Direito Operacional pelo Brasil, o qual traz para nós conceitos essenciais e sensacionais para o direito. Então, nós pedimos, aguardem uns minutinhos, começaremos daqui a pouquinho. Um grande abraço. Boa noite, Major Leonardo. Seja muito bem-vindo à nossa live. Que prazer de estarmos aqui online e conectados, Bahia juntamente com o Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos que estão aqui também, nos acompanham para falarmos de quê? De direito operacional, para falarmos de quê? Da atuação do policial, do agente de segurança, para falarmos do direito operacional em si, qual a sua importância para trazermos na seara jurídica e também no dia a dia do operador do direito, do operador de segurança pública. Seja muito bem-vindo, Major Leonardo, professor Leonardo, de Direito Operacional, que nos traz uma grande satisfação de estarmos aqui juntos para falarmos sobre esse tema de suma importância. Fica à vontade, pode se apresentar, dá uma noite para os nossos convidados. Muito obrigada por sua Boa presença. noite, professor. O prazer é meu. Muito bom falar com a senhora. Já há um tempo que a gente vem tentando costurar, né, uma aula de direito operacional aqui para os alunos. É muito bacana e é um tema que a gente vem desenvolvendo há algum tempo. Primeiramente, né, vamos começar do começo. Eu sou major da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Estou na Polícia Militar há 20 anos e já leciono tanto na parte interna, né, para os policiais, como na parte externa, já em faculdades, pós-graduações, graduações, muito voltado para a área de direito. E comecei com esse trabalho de direito operacional há uns 10 anos lá atrás, ainda no BOP, né, ainda tenente lá no BOP, quando eu comecei a perceber que os policiais tinham muita dificuldade, principalmente na parte teórica, na parte ali de dar início no sistema persecutório criminal. Então, eu como professor, né, como policial, operador de operações especiais, a minha especialidade é operações especiais, eu me formei pelo BOP aqui do Rio de Janeiro e pela Polícia Nacional da Colômbia, nas minhas especializações em operações especiais. E fora da polícia, eu me graduei em Direito, me pós-graduei em Penal e Processo Penal, fiz mestrado em Criminologia e atualmente estou fazendo um doutorado em Direito Penal e Governança lá na Universidade de Salamanca, na Espanha. Então, eu sempre tentei conciliar essa questão teórica com a questão prática, porque eu observava que os policiais que estão ali na ponta, né,
como eu chamo nos meus livros como operadores primários do direito, eles tinham muita dificuldade de pegar o fato concreto e fazer o que a gente chama de subsunção da norma ao fato. Ou seja, o policial ele conhecia muito da prática operacional, conhecia muito de criminalidade, conhecia muito de segurança pública, mas às vezes o conhecimento jurídico era um pouco escasso, deixava a desejar. E quando a gente observava, né, o início do sistema persecutório, ele lá na frente, anos depois, todo aquele sangue, suor e lágrima, né, muitas das vezes derramado ali no teatro de operações, ele muitas das vezes por uma dificuldade jurídica, ele jogava toda a ocorrência, todo aquele esforço por terra, não por uma ilegalidade por parte do juiz, mas sim por uma falta de zelo, uma falta de conhecimento jurídico propriamente dito. Então, a gente desenvolveu e a gente vai falar um pouquinho de direito operacional hoje aqui. Perfeito. Professor Leonardo, olha aqui que tem. Bacana demais. Certeza que o professor gostou da surpresa. Que a alegria que nós, professores, temos sempre é transmitir o conhecimento. E eu quero publicamente agradecer ao senhor, como professor, como major, trazer a sua experiência nesse contexto e nesse livro operacional. O volume único é este, o volume 2 também é este. Então, temos um que era o único, não é o único mais, o volume 2, Direito Operacional, o qual aqui na Bahia todos os comandantes já conhecem o conteúdo. Por quê? Porque nós, como professores, nós temos essa necessidade, professor Leonardo, de falarmos sobre o direito operacional. Nós falamos o aspecto doutrinário, como o senhor trouxe agora anteriormente. Nós falamos sobre o aspecto jurídico, mas o aspecto prático, ele tem que ser feito e ele tem que ser compreendido exatamente por quem está na ponta, por um operador de fato do direito exercido, que é exatamente o que trouxe e temos nesse livro de direito operacional. Esse livro de direito operacional nós sempre compreendemos e nós sempre trazemos para os nossos alunos qual é a importância de compreender o contexto desse livro. Eu achei muito interessante quando trouxe uma live, poucos dias atrás, a respeito exatamente desse militar ou desse agente de segurança do policial, que quando ele atua, a preocupação que ele tem em mente é de realmente, ele conhece o direito operacional. Quando o senhor trouxe, grande importância, professor, o senhor trouxe assim, que nós, como procuradores, nós, como juristas, como professores, como advogados, não é só necessário que nós temos que saber de polícia, mas também o agente de segurança, ele pode saber de direito. Mas é necessário, sobretudo, que nós também tenhamos essa importância e esse interesse de saber sobre o direito operacional. E o direito operacional, ele vem no arcabouço do direito militar também. Do direito militar, ele é um lustre desconhecido, porque é a justiça mais antiga do Brasil. No entanto, ela é pouco conhecida, ela é pouco divulgada, ela é pouco analisada, ela é muito trazida. Mas o que acontece? Por quê? Porque muitos às vezes falam e não têm o conhecimento exatamente do direito posto. Porque o direito militar, eu vou dizer que na atuação toda que eu tenho nestes anos como advogada militarista, eu observo que o direito militar em si, professor, ele é um direito posto. Ou seja, ele é um direito cru, é a lei seca. E o problema da lei seca é que ela é o quê? Ela é injusta. Porque a lei seca, ela é objetiva. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos fazer, durante um procedimento que é analisado junto a um agente de segurança, não só a lei posta, não só o direito militar, nós devemos também analisar um direito operacional, ou seja, dentro da seara do direito militar, o direito operacional é exatamente a subjetividade do direito. Por quê? Porque ele vai trazer a realidade, de fato, que o agente de segurança passa durante operações que são realizadas no seu dia a dia. Porque nós, como procuradores, nós, como juristas, temos essa seara e esse âmbito de defender. Mas, para defendermos, sobretudo, temos que conhecer exatamente o agente de ponta, que é aquele que está no dia a dia, no labor. Que é exatamente sobre o que nós vamos falar, sobre esse livro, volume 1, que o senhor desenvolveu logo, primeiramente, no direito operacional. Há uma década já vem falando sobre o direito operacional e hoje eu tenho uma grande alegria de dizer que eu sou professora de direito operacional com muito orgulho e
toda a fundamentação eu tiro deste livro. Fica à vontade para trazer para nós o que vem a ser o direito operacional no contexto do professor Leonardo. Perfeito. O direito operacional é o direito aplicado pelo operador primário, né? Ou seja, é aquele policial que ele tem que tomar, dentro da sua função legal, decisões não só jurídicas, mas também decisões técnicas a todo momento. Então, é aquele policial que ele toma a decisão na fração de tempo e com risco de vida. Então, a definição do direito operacional é a tomada de decisão por parte do operador primário, que é o policial de regra, né? Mas pode ser o guarda municipal, pode ser o militar das Forças Armadas atuando em GLO. Só que a diferença é que, para os demais operadores, e a gente fala do delegado, do juiz, do promotor, do próprio advogado, sem tirar a importância de cada profissão, todas essas profissões, exceto o policial, têm tempo de decidir juridicamente, né? Então, o advogado ele tem tempo para avaliar o processo, o promotor tem tempo para oferecer a denúncia, o delegado tem um tempo para terminar o inquérito, o juiz tem o tempo dele para realizar os julgamentos, as decisões interlocutórias, mas o policial que está na ponta, e como eu falei, na fração de tempo com risco de vida, ele tem que decidir, fazer a capitulação do crime, definir se é flagrante, se não é, e ao mesmo tempo ele estando abrigado, sabendo, tentando definir se aquele abrigo é capaz de proteger ele de um ataque, dependendo do calibre. Então, assim, a atividade policial por si só, ela é interdisciplinar, né? E ela é decisão de campo, ela é decidida no teatro de operações. Então, a gente tem que levar muito em consideração, eu sempre converso com amigos juízes, promotores, defensores, advogados, que a avaliação do ambiente operacional, e a senhora sabe disso muito bem, ela tem que ser uma avaliação muito ponderada, porque vários fatores vão incidir ali naquele ato, naquela tomada de decisão. Então, o policial, a todo momento, ele está tomando decisão. Eu prendo, não prendo, eu atiro, não atiro, estou em legítima defesa, não estou, é crime, é contravenção, cabe prisão, não cabe, TCO. Então, assim, são uma série de decisões que o policial tem que tomar e, muitas das vezes, sob um estresse muito alto, né? Então, o direito operacional ele vem para isso. E um outro fator interessante é que o direito operacional ele é um direito pontual, né? Ele é um direito direto, um direito específico. Por quê? E aí eu gosto de sempre dar o exemplo do Código de Processo Penal, tanto o militar quanto o Código de Processo Penal comum. Vamos para o Código de Processo Penal comum, porque é o que o policial acaba operando no dia a dia. O policial ele tem mais de 800 artigos dentro do Código de Processo Penal comum. E para o policial operacional, a gente tem que focar em não mais do que 30, 35. É o capítulo das provas, é o capítulo da cadeia de, agora nova cadeia de custódia, é o capítulo da prisão em flagrante, a partir lá do 301. Só que quando o policial vai para o ensino convencional, e isso foi uma frustração, doutora, para mim como policial, quando fiz a faculdade e quando fiz a pós, o professor não tem culpa, porque ele tem que passar pelos 800, né, artigos, ele tem que terminar o conteúdo. Só que quando ele chega na parte que mais me interessa, que são exatamente esses 30 artigos que eu comentei com a senhora, ele passa disso de uma maneira muito rápida, de maneira muito séria, sem detalhar como a gente precisa. E aí é no direito operacional que eu faço isso. É no direito operacional volume 2, que ele trata as questões processuais, que eu vou e detalho artigo por artigo, e é a mesma coisa que eu venho fazendo na pós hoje. Então, eu vou destrinchar ali a prisão em flagrante, com muito caso concreto, eu vou detalhar ali o procedimento de busca, tanto a busca pessoal quanto a busca domiciliar. Vamos falar da busca veicular, que é tão importante, que não é citada dentro do Código de Processo Penal, mas ela é equivalente à busca pessoal. Então, assim, esse detalhamento, que a gente não vê em lugar nenhum, a gente acaba vendo no direito operacional de uma maneira mais direta e mais detalhada. Perfeito. Eu acho interessante, muito interessante no sentido da aplicabilidade do direito, porque é exatamente o que nós falamos anteriormente. O direito ele é posto. Então, tem que haver, tem que existir essa ponderação de valores. Porque se não existir essa ponderação de valores, você não vai levar no contexto da realidade.
O que tem que ser de fato ponderado, o que tem de ser de fato analisado em procedimentos existenciais, seria exatamente a realidade do fato. E a realidade do fato, ela é única, professor, porque em cada procedimento existem partes diferentes, contexto diferente, fatos diferentes. Então, se o direito em si ele vem com os procedimentos postos, existe injustiça. Então, a justiça será alcançada de uma forma concreta se for olhado pelo lado da subjetividade do direito. E a subjetividade do direito é exatamente o que o senhor trouxe aqui nesse ponto de vista do que trouxe em realização em relação ao direito. O direito, como falou, fica triste em relação ao direito, porque você espera que o direito seja aquele que soluciona todas as coisas, mas infelizmente não. Por quê? Porque o direito, ele tem que evoluir juntamente com a sociedade. Mas, infelizmente, em alguns momentos, nós observamos que não, que ele não evolui. Eu observei no livro, muito distrito, que o professor descreveu nesse sentido, porque existe uma legislação toda posta, um arcabouço jurídico, para momentos de paz. Mas o policial hoje vive momentos de guerra, na sua realidade. Seja no estado da Bahia, no estado do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, qualquer parte do Brasil, até mesmo fora dele. Nós observamos que o policial ele tem que atuar como o senhor trouxe especificamente aqui, no momento. Ele não tem momento algum para analisar o que deve ser feito. Ou seja, é na fração de segundos, como o professor fala. É perfeito. E assim, doutora, uma coisa que é importante a gente frisar, que é a base do direito operacional, é que o direito operacional, os fatos sociais e o direito nada mais é do que regulador de fato social. Perfeito. Como a senhora falou, o direito tem que evoluir junto com a sociedade. A legislação, por uma série de características, pela questão burocrática, pela falta de habilidade, de conhecimento dos legisladores, ela não acompanha a velocidade dos fatos sociais. Então, assim, eu tenho um Código Penal e Processual Penal da década de 40 que regula quase um século e que ele não evoluiu como deveria. Então, o policial hoje ele tem poucas ferramentas dentro desse contexto. Então, enquanto eu estou discutindo porte de arma de fogo, né, liberação, não liberação, né, eu já estou tendo problemas com armas de guerra, né, desde a década de 90, tanto nas principais capitais. Né, São Paulo teve um evento ontem com tentativa de roubo de carro forte. Né? E aí, essa conduta, né, será que o meu ordenamento jurídico penal está tratando ela com o devido peso, com a devida sanção estatal? Ou seja, criminosos com armas de guerra para uma via de grande circulação, e eu vou tratar isso como latrocínio, vou tratar isso como roubo majorado. Será que eu já não tenho que tratar isso juridicamente de uma forma mais gravosa pela audácia do criminoso? Né? Então, assim, o direito operacional ele traz essa discussão também, e um ponto interessante, além desse descompasso de fato social e ordenamento jurídico, ele trata da posição do policial, porque uma frase que a gente escuta muito o policial falar é: o policial prende e a justiça solta. O policial prende e a justiça solta. Só que muitas das vezes, doutora, e eu falo isso para o meu policial e às vezes ele fica até bravo, fica chateado, o aluno, o policial ele prende, a justiça solta porque o policial prendeu mal. Tem esse detalhe. Porque assim, eu escrevi um livro junto com o professor Rogério Greco, que chama-se Sistema Jurídico Policial Brasileiro. E aí nós falamos de todos os atores. Nós falamos do policial, civil, militar, rodoviário, federal, guarda municipal. Nós falamos do defensor público, da polícia judiciária, do advogado, das Forças Armadas. Ou seja, é um livro muito completo. E aí não adianta eu, como policial hoje, reclamar da atuação do judiciário, do Ministério Público, da Polícia Judiciária, se eu não estou fazendo a minha atuação como deveria. Né? Então, o direito operacional ele tem como objetivo, basicamente, primeiro, a autoproteção do policial. Por quê? Porque se o policial prende mal, ele está se colocando em risco, muitas das vezes, por conta da lei de abuso de autoridade. E, além da autoproteção, ele sempre busca a melhoria da prestação de serviço à comunidade. Porque se eu prendo um criminoso de alta periculosidade e eu fundamento mal a minha prisão, a tendência é que esse criminoso seja solto. E quando o juiz solta o criminoso, ele não solta descumprindo a lei.
né? Ele solta, a gente pode questionar se essa decisão judicial ela está desconectada da realidade. Muitas vezes está, mas ela não é ilegal. Então, assim, o policial ele precisa entender que a entrada do sistema persecutório criminal, que muitas das vezes é pela polícia ostensiva, ela tem que ser muito bem fundamentada, porque o que começa mal termina mal. Perfeito. Perfeito, e esse exatamente está o ponto de vista no que o sempre traz essa descrição que o professor traz da necessidade da preparação e da consciência do agente primário formar seu próprio aspecto fundamental dos fatos que ele deve trazer. Como eu falei anteriormente, a questão do defensor, a questão do procurador nesse sentido, ele está submetido realmente como os fatos aconteceram, como a realidade dos fatos. Tendo a realidade dos fatos, só dessa forma que é possível fazer uma conduta defensiva, armar uma peça defensiva que possa favorecer as partes que são necessárias para que se evolua com a justiça. Mas, de uma certa forma, eu achei muito interessante o que o professor trouxe aqui nesse momento, quando fala dessa necessidade de clareza de fatos e de realidade no momento de se montar os procedimentos, que são fases, cada um tem fases, e durante essa fase, do início ao fim, você tem que ter essa realidade e tem que ser ela muito montada. E ela será bem montada por quem? Pelo juiz, pelo defensor? Não, será montada exatamente pelo agente de ponta, que é aquele que viveu a realidade, é aquele que realmente bateu de frente com o confronto. E tendo o confronto, ele tem que ter a necessidade de não só saber fundamentos jurídicos, como o professor trouxe, mas também fundamentos táticos, operacionais. Ou seja, qual foi a sua conduta? A sua conduta foi certa ou não foi certa? Então, ele tem que analisar em fração de segundos o que deve ser feito. E isso é importante não só no aspecto jurídico, mas no aspecto operacional. E é nesse contexto, professor, que eu venho trazendo na seara jurídica para todos os meus colegas operadores do direito, juízes, defensores, promotores e advogados, a necessidade de olharmos para o direito operacional. No momento que nós estamos atuando, formando cada um especificamente as suas peças do direito. Por quê? Porque tem que se preocupar com a realidade do agente de ponta, que é aquele que tem que ser mais protegido pela sociedade. Por quê? Porque o policial, o agente de segurança, é aquele que realmente dá a sua vida para proteger a nossa. Ou seja, então eu acho que o clamor da sociedade tem que ser muito maior do que o nosso, como operadores do direito. Nós temos esse clamor, essa necessidade como advogados militaristas de chamar atenção para esse enfoque, mas eu acho que a sociedade, sobretudo, tem que também se preocupar, porque o direito militar, o direito operacional, é importante para todos nós, é importante para o major, é importante para o senhor como major, é importante para o senhor como professor, é importante para a Andréa como professora, como advogada, mas, sobretudo, é importante para a sociedade, porque a sociedade ela fica mais segura quando ela tem um agente preparado para atuar. E a preparação da atuação está exatamente como o professor trouxe, a partir do direito operacional. Então, nós temos que discutir mais vezes nesse cenário e nesse contexto, em relação ao direito posto, não só aquele aplicado na seara jurista e na seara operacional, mas sim o direito subjetivo, que é exatamente o ser no mundo, que nós falamos o Dasein de Heidegger. Ou seja, qual é a realidade daquele policial naquele momento que ele estava naquele confronto? Qual é a realidade dele? Sim, sim, Qual é a realidade de perfeito, todos os outros sujeitos objetos que estão ali postos naquela conduta perfeito, delitiva? Qual será? perfeito. Então, cabe a nós, como procuradores, ter esse enfoque de preocupar com esse intuito. Então, essa questão, muitas vezes que nós vemos, professor, da culpabilidade indireta do policial, que tudo é culpa do policial, nos preocupa. Porque não a partir do momento que você verifica a atuação do militar, a atuação do agente de segurança, dele civil, militar, operacional, policial penal, os agentes também, né, questão dos agentes penitenciários também, guarda municipal. Qual é a preocupação que nós temos que ter com a atuação? Que hoje nós verificamos que não se preocupa com a defesa. Hoje nós preocupamos com a prevenção da atuação incorreta. E como que se previne essa atuação incorreta? Estudando. O estudo liberta. Eu gosto dessa frase que o professor usa, que o estudo liberta. Então, que nós possamos ter mais momentos como este, que nós temos aqui, de trazer a importância não só do direito operacional ou só do procedimento, do penal militar ou só do penal procedimental, mas também a questão da realidade
do agente de segurança. Qual é a realidade que ele enfrenta? A realidade que ele enfrenta é a realidade do direito posto? Não, jamais. A realidade que ele enfrenta nunca vai ser o direito posto, porque o direito posto ele é engessado. Ele é lei crua e a lei mata. Então, a realidade que o policial enfrenta é exatamente o dia a dia, que ele sai para realizar o seu labor. Se ele sai para realizar o seu labor, por si só, ali ele já tem uma conduta que é nobre para a sociedade, porque é o único que faz isso por outro, por terceiro. Então, eu acho que a sociedade, nós aqui estamos, antes de qualquer coisa como cidadão, nós devemos preocupar com esse intuito de olhar para o direito operacional, olhar para o agente de segurança, olhar para o militar de uma seara diferente. Não pela culpabilidade, não essa questão do clamor social pela culpabilidade. Quando algo dá errado em uma operação, o último que tem que ser culpado é o policial, porque ele foi o primeiro a se evitar o problema. Então, eu acredito que essa questão de nós estarmos aqui reunidos falando de direito operacional é exatamente para se evitar delitos, é exatamente para se evitar dificuldades que nós possamos enfrentar na nossa sociedade. Nós queremos viver em paz. Eu, Andréa, quero viver em paz ao sair, ao adentrar a minha casa, ao meu local de trabalho, e principalmente aqueles agentes de segurança, que até isso é uma preocupação. Para trabalhar é uma preocupação e para voltar para o lar. É uma preocupação de. Então, essa questão hoje, professor Leonardo, que nós passamos agora para a seara de culpabilidade, é muito preocupante essa questão hoje de quando se existe um conflito, essa questão dessa preocupação, do clamor da sociedade em buscar a culpabilidade do agente de segurança. Eu nunca estive de acordo com essa situação e depois de estudar, de aprofundar no conteúdo, eu tenho certeza absoluta, eu posso dizer certeza absoluta, eu tenho dúvida alguma. Eu acho que essa questão de levar culpa indireta, eu ainda chamo não só a culpabilidade, mas uma culpa indireta. Porque, assim, culpa não querendo culpar, mas culpa. De outro lado, em outro contraponto, a partir do momento que você culpa o agente de segurança em uma atuação que não foi bem, que não foi correta, você, de uma certa forma, fragiliza o outro lado. Então, a questão do outro lado, que é o lado do que tem que desenvolver as questões concretas, está a marginalidade crescendo. Porque se você fragiliza um lado, fortalece o outro. Infelizmente, é essa insegurança que nós, como cidadãos, vivemos hoje. Essa insegurança que É. nós temos. Então, cabe a nós mesmos, cada um de nós, pensarmos em relação a isso. Não só como operadores do direito, mas como a sociedade. A importância de discutirmos temas importantes nesse sentido. Eu gostaria que o senhor, se for possível, o senhor trazer para nós em relação a essa questão dessa imputação de culpabilidade para o agente de segurança na conduta no momento ofensivo da infração delitiva. É, perfeito. Eu digo no livro, né, eu defendo no livro que para as forças policiais você tem o que eu chamo de presunção de culpabilidade. Ou seja, na dúvida, o policial cometeu o erro. Eu nunca afastei da possibilidade de existir erro na polícia. A polícia erra muito, ela erra muito porque ela trabalha muito e porque ela trabalha num ambiente extremamente complexo. A gente tem que levar isso em consideração. Algumas localidades do Brasil hoje já pode-se dizer que não há mais policiamento, ou seja, você não faz mais policiamento. Eu estou há 20 anos na polícia e mais de 10 dedicados ao Batalhão de Operações Especiais, eu nunca fiz policiamento, nunca fiz policiamento. Né? Um agente de polícia que ele tem como kit obrigatório torniquete, ou seja, para conter hemorragia própria ou de terceiro, ele já deixou de fazer policiamento há muito tempo. Né? Um policial que ele tem como primeira arma um fuzil 762 ou um fuzil 556, ele já deixou de fazer policiamento há muito tempo. Ou seja, ele utiliza uma arma de guerra. É muito interessante quando vem polícias de outros países treinar com a gente aqui no BOP, a primeira coisa que eles se chamam a atenção é observar uma rádio patrulha, que é uma força policial assistencialista por característica, portando um fuzil. E aí os caras falam, tá, mas aquela viatura porta fuzil por quê? Porque a qualquer momento ela pode entrar em confronto com criminosos armados de fuzil. Então, assim, esses fatores, eles têm que entrar dentro do processo, eles têm que entrar para dentro da avaliação jurisdicional do Estado, porque isso é muito complexo. Imagina um policial que está indo atender uma ocorrência de perturbação do sossego, contravenção penal, o cara portando um fuzil, né? Então,
esse fator ele é muito complexo e a gente tem que levar em consideração sempre na nossa avaliação jurídica. O fator ambiental, e eu sempre defendo isso nas pesquisas, o fator ambiental ele é fundamental na avaliação jurídica. Então, isso é um fator que às vezes não vai para dentro do processo. Tá, mas espera aí, o policial ele cometeu um homicídio, né? Mas em que ambiente que ele estava inserido? Né? Qual foi o histórico da ocorrência? Naquele local é costumeiro haver ataque contra a vida dessa equipe? E tudo isso tem que levar em consideração, porque o policial, quando ele tem a tomada de decisão, esses fatores estão o quê? O tempo inteiro pesando na cabeça do policial. Então, o direito operacional ele é isso, ele é a união perfeita de teoria e prática. A gente sabe, analisando os processos criminais, que, na maioria das vezes, a discussão é mais técnica, operacional do que jurídica. E é muito interessante, e isso foi um fator fundamental para confeccionar, para criar o direito operacional, foi quando eu atuei como juiz militar. Eu, como juiz militar, na posição de julgador ali, que é uma posição muito difícil, que eu comecei a perceber que muitos dos policiais que estavam sentados ali para se submeterem ao peso do Estado, eles não cometeram nenhum tipo de erro moral, eles cometeram um erro técnico. Então, assim, existe uma diferença muito, muito importante, que eu também coloco no livro, que é a questão do erro moral e do erro técnico. O erro moral, rigor da lei. O policial que se corrompe, o policial que vai cometer uma concussão, esse policial tem que ter o rigor da lei, porque ninguém corrompe porque foi forçado. É um crime que esbarra diretamente na teoria econômica do crime. Ele pesou ali, ele fez a benefício, lucro, benefício e perdas e ganhos, né? Na teoria lá da escola de Chicago. Mas um homicídio, na maioria das vezes, né? Um homicídio decorrente de intervenção policial, não. O policial pode ter cometido um erro de avaliação, cometeu um erro de percepção, né? Uma legítima defesa putativa, por exemplo. Então, assim, isso tem que ser avaliado de acordo com o fator ambiental sempre. Eu conto um caso muito interessante, onde um policial, e conto no livro isso, né? A discussão jurídica girava em torno do excesso, porque o policial ele estava de folga, ou seja, ele atuou em razão da função, né? Porque tentaram roubar a motocicleta dele. E esse policial realizou 7 disparos, né? E aí o questionamento por parte do Ministério Público era, mas 7 disparos? Isso não é muito disparo? E a discussão sempre estava nessa questão da quantidade de tiro. E o argumento que eu usei, né, para ajudar foi o seguinte: qual era o calibre da arma usada por esse policial? Porque dependendo do calibre da arma usada, 7 disparos, depende da compleição física, porque o disparo ele tem vários fatores, 7 disparos nem são suficientes. E, de fato, a pistola que o policial usava era uma pistola calibre 380, que tem baixa transmissão de energia. Então, era a arma que o policial tinha condições de comprar na época. É a arma mais barata, de menor calibre, com baixa transmissão de energia. E se ele tivesse com a arma dele de serviço, que era uma calibre 40, 2, 3 disparos no máximo já seriam necessários para neutralizar. E aí a pergunta que eu faço: essa discussão ela é jurídica ou ela é técnica policial? Ela é técnica, e foi a questão fundamental para mudar o entendimento jurídico da questão. E o promotor, e aí não é culpa dele, porque ele não aprende isso na faculdade, ele não aprende isso na escola de formação dele, ele fez uma pergunta que chega a ser inocente. Mas pistola não é pistola? Não, pistola não é pistola. Pistola é uma arma, cada pistola tem um calibre, cada calibre vai impactar diretamente na ocorrência policial. Então, olha como é que o direito operacional ele é muito mais amplo, porque ele não aborda só o direito propriamente dito, ele aborda o direito e os fatores que estão em volta, como prática policial, calibre de arma, balística, criminologia, dentre outros, entendeu? Então, você estudando a culpa, estudar o elemento culpa por si só não é suficiente para você ser preciso na sua avaliação. Seja o advogado, seja o promotor, seja o delegado, seja o juiz, todos os atores que estão envolvidos nessa complexa avaliação jurisdicional.